Olá, meus irmãos queridos, amigos, estudantes da Palavra de Deus. Estamos de volta com nossas aulas de angelologia. Falamos ao vivo aqui de Lajinha, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit, Faculdade Teológica Bereshit. Estamos tratando das aulas do curso de angelologia, estudo dos anjos. Esses seres tão importantes que definição se encontra em Hebreus 1,14. Não são eles espíritos ministradores para servir os que vão herdar a salvação? Nós já falamos de vários tópicos nessa matéria que compõe o curso básico de teologia. E nós estamos hoje com mais uma aula. A aula de hoje falaremos sobre os espíritos malignos, imundos e espíritos do mal, espírito de enfermidade, de adivinhação, espírito de demônios, espírito em prisão, espírito enganadores. Então é importante entender que há uma conexão entre demônios e espíritos malignos. Malignos, o nome já diz, né, do mal. O mal maligno é chamado Satanás, diabo, não é isso? E nós encontramos então espíritos imundos primeiro, lembrando que o imundo no Velho Testamento era aquele que tinha lepra, era aquele que tinha o fluxo, era aquele que não estava na situação de santificação, de purificação, não poderia prestar culto a Deus, ele teria que ficar fora, né? Miriam ficou leprosa e ficou 7 dias fora do acampamento, estava imunda. Então aqui nós encontramos espíritos imundos em Mateus 10, Marcos tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes em Marcos, Lucas tem 1, 2, em Atos tem 2 e em Apocalipse 1. No Novo Testamento nós encontramos. Também tem uma ocorrência de espírito imundo lá no Velho Testamento, nós vamos falar depois sobre isso. Mas aqui então vejamos, Jesus chamou seus discípulos e deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Então, essa palavra autoridade está conectada com espíritos imundos. Aparece em Mateus 10, 1, Marcos 1, 27, que o Senhor deu autoridade para eles. E Marcos 3, 1, quando via, o espírito imundo prostravam-se quando via Jesus diante dele. Sem falar nada, eles reconheciam a autoridade dele. Então tem a ver também com a autoridade. E aqueles espíritos imundos, que eram muitos demônios do Gadareno, eles pediram então para ir para os porcos, né? E eram cerca de 2.000, mais ou menos. Mas então, primeira coisa importante ressaltar que espírito imundo, sempre que aparecem os textos aqui no Novo Testamento, está conectado com a palavra autoridade. Deu-lhes autoridade. Jesus chamou os 12, Marcos 6, 7, chamou os 12 e deu autoridades sobre os espíritos imundos. Então é importante entender que nós temos vários tipos de espíritos, mas temos o Espírito Santo, o Espírito do diabo, o Espírito maligno e o Espírito próprio da pessoa, o Espírito natural, não é isso? Eu sou 3 partes, tricotômico, eu sou corpo, alma e espírito. Então essa dualidade entre o Espírito do homem e o Espírito, Paulo dizia, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo de morte? O bem que quero fazer não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. É uma dualidade, uma guerra entre o meu espírito e o espírito de Deus, e o espírito maligno. Então, espíritos imundos também tem a ver com conexão com tormenta, atormentados. Essa palavra aparece aqui no Novo Testamento, em Atos e em Lucas. Lucas 6, 17, também vieram a eles para serem curados de suas enfermidades, os atormentados por espíritos imundos. Então, espírito imundo atormenta, tem a ver com neurologia, né? Atos 5,16, afluía muita gente da cidade vizinha de Jerusalém, levando doentes, atormentados de espírito imundo, e todos eram curados. Então, espírito imundo é uma categoria que trabalha com opressão. Enquanto o demônio é possessão, ele possui a pessoa, e aí está mais ligado a pessoas não tementes a Deus, já o espírito imundo está mais ligado com pessoas, o espírito possessão, está mais ligado com pessoas não tementes a Deus, possui as pessoas. Já o espírito imundo trabalha mais no meio dos crentes, aqueles que temem a Deus.
que são opressões, né? Oprime, ele aperta a pessoa, e pode ter também disso originar até depressão. Tem depressão que é resultado de espírito maligno, é um espírito de enfermidade. E nós encontramos alguns casos desse aqui, né? Aquele menino mudo e surdo, que estava atormentado no espírito imundo, Jesus expulsou o espírito mudo e surdo, ele caiu no chão, levantou ouvindo e falando. Então tem enfermidade que é resultado de espírito maligno, o remédio não resolve não. Por isso temos que ter muito discernimento, né? Em Apocalipse tem a última ocorrência de espírito imundo, quando fala daquela reunião, né? Apocalipse 16, 13, a reunião que vai sair da boca da besta, do dragão e do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rã, que vai partir o mundo afora para enganar e convocar os reis para a batalha final, a batalha do Armagedon. Espírito maligno, a relação com doenças, cura e enfermidades. Tem muito aqui verbo curar, quando se fala de espírito maligno. Lucas 7, 21, Lucas 8, 2, Atos 19, 12 e Atos 19, 13. Só ocorre aí. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelo e de espíritos malignos. Então você pode curar a pessoa de espírito maligno. Jesus está fazendo isso aqui em Lucas 7, 21. E Lucas 8, 22, repete, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, entre elas Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então é uma conexão muito interessante. Demônio, eles se apossam das pessoas e pode se manifestar também em forma de espíritos malignos, de espíritos imundos, de espíritos mentirosos, enganadores e etc. E Atos 19, 13 também fala sobre isso. Alguns exorcistas ambulantes, os filhos de Seva, que quiseram expulsar demônios usando o nome de Paulo e o nome de Jesus. E aí diz que Jesus sobre possesso de espírito maligno, dizendo: "Esse conjuro por Jesus a quem Paulo prega." E o final da história é que aqueles espíritos pegaram os filhos de Seva e deram a boa coça nele, né? Espírito maligno no singular, nós encontramos tipicamente ou propriamente só naquele caso de Saul. A Bíblia diz que depois que Saul desviou do Senhor, depois que ele saiu dos caminhos de Deus, Deus colocou nele um espírito maligno, da parte do Senhor. Aparece 6 vezes no Velho Testamento. 1 Samuel 16, 14, 16, 15, 16, 16, no versículo 23 do capítulo 16, depois no versículo capítulo 18, 10 e 19, 9. Esse espírito maligno era da parte do Senhor. E será que pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Naquele caso daquela guerra que teve, os irmãos, os estudantes, os seminaristas lembram daquela convocação que o Acabe fez para Josafá, para eles irem, o rei de Israel com o rei de Judá, para ir tomar Ramote-Gileade, e eles sentaram na praça e estavam vários falsos profetas falando que vocês vão ter vitória e tal. Aí o Josafá falou assim: "Não tem profeta do Senhor aqui não? Do Jeová?" Aí falou: "Tem, dá o Micaías, filho de lá." Mas esses camaradas, dizia Acabe, só fala mal de mim. Aí buscaram o Micaías, ele chegou e falou uma lorota lá, falou mentira: "Vai dizer que vai ter vitória." Aí o rei falou com ele: "Não, fala a verdade, Micaías." Você ouviu o trono de Deus, uma reunião no céu, tinha muito espírito, muito anjo, muitos querubins, serafins, arcanjos, 24 anciãos, 4 seres viventes. E aí o Senhor perguntou: quem que vai enganar o Acabe para ele ir na guerra e cair em Ramote-Gileade? Aí apareceu um espírito e falou assim: "Eu vou." Falou assim: "Como você vai fazer?" Perguntou Deus. Ele disse: "Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca dos profetas dele." Que é a profetada que está ali, eu vou ser espírito mentiroso na boca dele. Então isso pode acontecer ainda hoje. No meio do nosso pentecostal há muito isso, né? Muitas falsas profecias, falsos profetas e pessoas falando, mas não enviados por Deus. Esse aí é o espírito mentiroso, que nem sempre é da parte de Deus. Pode ser da parte do próprio diabo, que ele é o pai da mentira, né? Está lá em João, ele é o pai da mentira. Então nós temos esse caso do espírito mentiroso, que veio da parte do Senhor, que atentava o Saul, está lá em 1 Reis, 1 Samuel 16, 1 Samuel 18, 1 Samuel 19. Tem esse caso aqui no Saul é o espírito maligno, que atentava, o espírito maligno da parte do Senhor. O espírito mentiroso do Senhor Deus é no caso de Josafá e Acabe, 1 Reis 22, 2 Crônicas 18. Mas também nós encontramos os espíritos enganadores, que fala Timóteo capítulo 4, 1, que nos últimos tempos aparecerão espíritos enganadores, que vão ter, a pessoa deve ter comichão nos ouvidos para escutar, né? Atrás de profeta, atrás de revelação, atrás disso, daquilo. Espírito de enfermidade, Lucas 13, 11, aquela mulher que tinha um espírito de enfermidade, andava encurvada, quando o Senhor repreendeu, expulsou aquele espírito de enfermidade, ela
ficou perfeitamente boa. Espírito de adivinhação, está lá em Atos 16, aquela moça na cidade de Éfeso, né? E que tinha isso no templo de Diana, Artemis, né? E ela ficava revelando lá e fazia os seus donos ganharem muito dinheiro. Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação. E espírito de demônios, Apocalipse 16, 14. E espírito ministradores são os anjos. Então todos são da área, esses seres todos são espirituais, né? Nós temos o mundo natural e temos o mundo espiritual. Esses seres aí são seres do mundo espiritual. Então é isso aí, falamos sobre espíritos malignos, enganadores, mentirosos, imundos, impuros, e essa aula então acaba por aqui. Um abraço, tchau, tchau.